nessa noite. No final, a gente adora, você vai ter oportunidade de entregar seu dízimo e a sua oferta. E eu quero que você feche os teus olhos agora, eu quero orar. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez te agradecemos por estarmos aqui, te louvamos e te pedimos nessa hora, meu Deus, que o Senhor nos fale, nos ministre. Eis aqui o teu filho, homem de Deus, servo do Senhor, cheio dos dons e dos talentos. Abençoa teu servo, fala conosco e nos ministra a tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Limpar. Não está fedorento, está cheiroso. Entendeu? Por favor. Você limpa, Obrigado, pastor Leandro, pelo convite. Muito obrigado, meus irmãos, por mais uma vez nós estarmos aqui para poder celebrar Jesus, né? Em adoração, em louvores e também em ter um pouco de paciência para ouvir uma mensagem. Eu sei que às vezes a gente fica cansado durante o dia, trabalha pra caramba, e chega à noite, a gente fala, poxa, obrigado filho, a gente chega à noite e fala, poxa, quero relaxar, quero descansar um pouco, mas nós sabemos que a palavra do Senhor diz que nele nós renovamos todas as nossas forças. Nele, nós renovamos todas as nossas energias. Nele, nós encontramos tudo e é a plenitude de todas as coisas. Amém? Irmãos, eu estudei teologia um tempo, né, em Chile. Lá eu aprendi várias coisas. E eu fico muito feliz quando Paulo diz assim, eu considero todas as coisas como esterco, comparadas ao conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. É tremendo estudar teologia, é bom. É gostoso estudar o que seja. Mas, irmãos, nada se compara a estar na presença de Jesus e conhecê-lo cada dia mais. Eu me considero não um pregador, mas sim um expositor da palavra. Há uma diferença, pastor Leandro, ali o mestre lá atrás, Danilo, né? Dos pregadores. O cara, às vezes, pega um versículo, um tema e discorre aí por 1h30, 2 horas, 3 horas, e está tudo bem. Glória a Deus. Mas tem outros que gostam de pegar vários trechos da Bíblia e trazer ela à exposição. Esses são os expositores. Eu amo essa parte. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho a Bíblia, tá? Em alguns textos aqui. O primeiro texto que eu gostaria de convidar vocês a verem, e estudar junto comigo, abrir, em Mateus 4,16. Eu vou usar a BKJ aqui, que é a Bíblia King James. Talvez se você quiser colocar uma outra versão, não tem problema. 4,16. Mateus 4, versículo 16. Irmãos, eu tenho Bíblia no celular, e eu tenho umas 5, 6 Bíblias em casa. Tenho uma para estudo, uma em espanhol, outra em inglês, outra de estudo, uma de 2 quilos de estudo também. Mas, irmãos, façam um exercício, tragam uma Bíblia física para a igreja. Existem caminhos antigos que fazem a nossa mente voltar para os princípios elementares da nossa fé. Trazer uma Bíblia não é exortação, irmãos. Quer trazer no celular, está de boa. Quer trazer no tablet, tudo tranquilo. Mas quando você manuseia esse livro aqui, ó, quando você sente ele, a gente fala isso na desenvolvimento pessoal, né, na parte sinestésica, do toque, do cheiro, de sentir as folhas da Bíblia, algo trabalha dentro do nosso corpo também. É muito importante isso. Se vocês quiserem avaliar essa mensagem, eu acho que bacana. Mateus 4,16 diz assim, ó. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e o que estavam detidos na região da sombra da morte, a luz raiou. Se você for entender um pouco antes o que esse texto está dizendo, Jesus passou pela tentação no deserto. Jesus foi provado, na verdade ele foi tentado pelo diabo, passou ali toda a tentação, comer os pães, se saltar ali,
adorar a Satanás para receber os reinos da terra, e ele pela palavra, e ele pela Bíblia, que ele lia lá antigamente, a Torá, Brida Hadashah Nova, outros livros que compõem a Bíblia do Antigo Testamento, ele lia e entendia os profetas, e estava dentro de Jesus, norteando os seus comportamentos, as suas afeições e os seus desejos estavam pautados, estavam minados por orientação bíblica. Conseguem perceber? Foi tentado e pela orientação bíblica Jesus assumiu um comportamento. As afeições de Jesus, os desejos de Jesus, eles estavam consolidados na mensagem bíblica. Por isso que ele teve força e venceu a Satanás. E quando ele venceu a Satanás, ele pôde ser considerado, já era, né? Pôde ser considerado nessa parte como a luz. E nós que estávamos em trevas, mortos, a luz raiou, a luz brilhou. E depois, irmãos, olha que legal, é muito bacana isso aqui. Jesus inicia o seu ministério. Começa aqui, ó, em Mateus 12, ele inicia o seu ministério. Ali o Sermão do Monte, ele começa no capítulo 5. Jesus venceu a Satanás, ele é a luz que nós precisávamos, ele é aquele clarão, sol do meio-dia, para que a gente possa enxergar tudo, e depois ele começou a chamar discípulos. Eu preciso perguntar, quantos aqui se consideram discípulos de Jesus? Quantos seguem Jesus na luz plena do Senhor? Às vezes a gente dá umas desviadas, não dá? Um xingamento aqui, um irmão que fecha no trânsito ali, você já amaldiçoa. E nós vamos trabalhar um pouco esse nosso comportamento cristão. É muito interessante a gente poder entender essa parte também. Jesus chama os discípulos no versículo 18 do mesmo capítulo. Mateus 4, 18 diz assim: E caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores, desculpa. TDAH, né, Danilo? Só a gente se entende, né? 19 diz assim: Então disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vamos mudar uma parte aqui. Eu estava orando ao Senhor, eu falei: Senhor, né, a sua palavra diz para nós não acrescentarmos e nem tirarmos nada da Bíblia, mas nós vamos parafrasear. Diz assim, ó: E caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus 2 irmãos. Eu vou falar Simão, aí você fala o seu nome. Chamado Pedro e André. Eu quero que você fale, irmão, o nome de uma pessoa, um homem, um amigo, um colega que você quer ver sendo salvo por Jesus. Podemos fazer isso? Vamos lá? Vamos aplicar a Bíblia à nossa vida? E caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus 2 irmãos, Átila. Viu os 2 irmãos, um chamado Átila e o outro chamado Luciano. E Jesus viu 2 discípulos, um chamado Átila e o outro Luciano. E ele convidou para que eles sejam pescadores de homens. Vou contar um testemunho bem rápido. A Fernanda minha esposa saiu do estacionamento da garagem de casa e bateu em um carro. Graças a Deus foi tranquilo ali, só um amassadinho. E a gente foi lá, o cara não estava 7h30 da manhã, né? Dava para deixar abaixo, né? Ninguém viu, estava tranquilo. Mas nós como cristãos precisamos entender os nossos comportamentos que impactam muitas coisas. A gente bateu na casa do vizinho, a casa dele é longa, assim, é fundo. Lá veio ele, eu falei: vizinho, minha esposa deu ré aí, deu uma batida lá no para-choque, como é que vamos fazer? Ele chegou, deu uma olhada, falou: ô vizinho, fique em paz, cara. Vai viajar, eu ia viajar uma quinta-feira, ia voltar só no domingo. Na volta a gente vê isso aí. E na volta a gente vê isso aí, eu voltei. Ele me ligou: Átila, tá aí? Falei: tá. Fui lá, conversei com ele. Falou: vou levar o carro lá no funileiro. O cara disse que vai sair em torno de R$500. Tudo em paz? Eu falei: irmão, leva o carro lá, fica em paz, arruma.
Quando for pagar, me chama, a gente vai junto, eu pago lá o cara. Combinado? Combinado. Quarta-feira. Terça-feira. O carro estava pronto. E eu conversando com ele, eu não conheço ele pessoalmente, só de olá, boa tarde e tal. E começando a conversar, e eu, irmãos, com toda a sinceridade, com toda a verdade, e desejando falar aquilo para ele, eu disse, eu sou cristão. Ele falou, cara, que interessante, você me chamou lá, nem precisava chamar, eu não ia saber que foi você. Eu falei, sim, mas é porque eu sou cristão, eu fui intencional em dizer isso. Ele falou, cara, você é crente? Eu falei, sou crente. Começamos a conversar sobre Jesus, e ele gosta de Jesus também, mas não está firmado em uma igreja e tal. Começamos a falar do Senhor, Deus me usou para falar com ele, e eu fiquei atento, porque Deus usa também ele para falar conosco. Ele disse, cara, eu gostei muito de vocês, do comportamento que vocês tiveram. Isso realmente demonstra ser um cristão. E terça-feira ele veio aqui, quem veio terça passada, viu ele aí. Você não estava? Você estava, né, Vitor? O cara estava aí comendo cachorro quente. Você estava, né, Crovin? Estava aí comendo cachorro quente com a gente. Eu falei, essa conversão ficou meio cara, mas tá bom, né? Glória a Deus que os nossos recursos estão sendo usados para a salvação. E eu achei isso magnífico. Porque isso faz duas coisas, irmãos, com que nós sejamos audaciosos em proclamar o Evangelho e generosos na oferta. Aquilo foi uma oferta para que uma pessoa seja salva. Por isso que a Bíblia fala tudo. Vamos colocar de novo. Todas. Não importa o que seja. Coopera para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, e andam segundo o seu propósito. Não o seu propósito pessoal, o propósito de Deus. Isso é muito importante a gente entender. Irmãos, aqui eram pescadores. Qual é a sua função? E Jesus viu dois, Átila e eu convidei Luciano, limpador de sofá, palestrante, não importa o que seja. Mas a sua profissão, irmãos, ela é usada por Deus para proclamar o Evangelho de Jesus. Irmão, costura roupa, né? Alfaiate, isso? Alfaiateria. Para casamento ou só roupa... Oi? Para casamento? Tudo. Vamos falar de casamento. Casamento não é uma bênção? Casamento não é um plano de Deus? A vontade de Deus, certo? Sim ou não? Está ali um cara usado para executar o que Deus chamou para os homens da família. Você arruma carro? Já arrumou carro de pastores, de missionários? Já arrumou carro de... Já arrumou carro de pessoas que precisavam de uma palavra? Você foi usado para falar essa palavra? Foi ou não? Ó, Crovinho, fala firme, irmão. Você está entendendo que as nossas funções, as nossas profissões, elas são o nosso chamado para falar de Jesus. Não há vergonha. E Deus está falando no meu coração aqui. Que muitos irmãos têm vergonha de falar de Jesus porque na sua função vocês não demonstram Jesus. Não sei quem, mas eu senti no coração. Mentir, enrolar, falcatrua. Isso não é de Jesus, irmão. Se você enrolar uma pessoa para ganhar de 0 a 1 milhão de reais, a 10 milhões de reais, não vai valer. No final, vai ser muito mais caro. Muito mais caro, porque você está comprometendo a sua alma, a sua família e a alma desse outro cara, dessa outra pessoa. Não faça isso. Não se comprometa pelas riquezas deste mundo, gente. Não precisa, nós temos tudo. Jesus, ele veio, ele é a luz. Ele iluminou tudo que a gente faz, tudo que a gente precisa fazer. Ele é o padrão. Ele é o norte. É para ele que nós devemos olhar quando formos tomar uma decisão. Enrolo aqui nessa transação, faço alguma coisa errada. Irmão, olha para o lado, olha para a direita. Para a esquerda não. Olha para a direita e fala, o que o Senhor faria, Jesus? Me ajuda. Em nome de Jesus, irmãos, avalia, gurizada, vocês na escola. Meu filho, eu falo isso para ele todo dia. Cristian, o que eu falo? Você está jogando? Rapaz. O que eu falo para você quase todos os dias? Filho, escolha
E aí, viu? Sabe? Filho, escolha coisas boas. Mas como ele vai escolher coisas boas se o pai não ensinar, e se a Bíblia não ensinar, e se eu não tiver um comportamento de crente, irmãos? Como ele vai entender isso? É de se pensar isso, não é? Não é acusação nem nada, mas Jesus é a luz, ele traz tudo que está escuro para fora. Efésios, capítulo 5. Capítulo 5 de Efésios, que hora nós temos aí, pastor? Efésios 5, 8 a 10 diz assim. Projeta lá, Danilo. Cinco, 8 diz assim. Efésios 5, 8 diz assim: Pois no passado éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Portanto, o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Existe um processo chamado andragogia, educação de adultos. Nós precisamos repetir, nós aprendemos por repetição, dizendo assim, ó. Fala junto comigo. Bondade, justiça e verdade. Esse é o meu padrão. Vamos lá? Bondade, justiça e verdade. Esse é o meu padrão. Esse é o meu padrão e dane-se o resto, irmãos. Esse é o seu padrão. É isso, irmãos, não é o que vai te levar para o céu, mas vai confirmar que você é um cara salvo. Ah, eu sou salvo por Jesus, sou salvo pela graça. Amém. Somos salvos pela graça, mas e as obras dessa graça que confirmam essa salvação? Você é bom cozinheiro? Quem é bom cozinheiro? Quem? Não, eu já comi comida tua, eu vou falar só dele, que aquele ali está devendo. Você já fez comida aqui, né? Pô, irmão, tá difícil aqui, né? Danilo, você é um bom cozinheiro? Vamos falar que sim. É um bom cozinheiro? Certo. Como eu vou saber que você é um bom cozinheiro? Experimentando é uma forma. E ouvindo os outros falando que ele é um bom cozinheiro. A experiência, ela é o quê? Ela é, nós vivemos as experiências e nós ouvimos as experiências dos outros. Associado e dissociado. Por isso que o comportamento dos nossos irmãos, nossos colegas, também influenciam na minha vida, pastor. O seu comportamento tem relação direta com a minha vida, com o meu processo de salvação. Por isso que esse negócio, irmãos, viva e está tranquilo e não se importa com ninguém. Mentira de Satanás. Viva uma vida idônea, você mesmo na luz com Jesus, e entenda que o seu comportamento, você está enrolado na escola, você vai fazer com que outros se percam. E se tu, Vitor, estiver sendo um cara na escola de Deus, as pessoas vão falar, eu quero isso que ele tem, e não sabem o nome disso. É Jesus. Amém? Faz sentido até agora, irmãos? Efésios 6, um pouquinho mais para frente, versículo 14. Eu quero trazer um paralelo entre servo, guerreiro, cordeiro e leão. Quantos conhecem a armadura de Deus aqui na Bíblia? Muitos não conhecem ainda. Olha como é interessante e importante a gente aprender. Efésios 6,14 diz assim, ó. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestido a couraça da justiça, calçando vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sobre o escudo da fé, o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência,
Tendo isso na mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. A armadura de Deus te habilita a ter força e vitalidade para orar. Nos tempos de Jesus, quando ele falava cingiu os vossos lombos, né, nessa versão fala um pouquinho diferente. Ô Danilo, põe ali uma outra versão do 6,14 para mim, que eu quero ver ali. Isso, tá aí, ó. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Irmãos, o que é cingir vossos lombos? Também outra expressão diz. Eles usavam túnica no tempo de Jesus, certo? Sim ou não? Usava, né? Quando eles iam trabalhar, ou eles iam lutar para se defender ou para atacar, sabe o que eles faziam? Pegava a túnica, o vestido, né? Olha que bacana. Puxava ela aqui na frente, puxava ela de lado, dava uma meia volta aqui, colocava aqui na frente, amarrava ou jogava sobre o cinto. Entenderam? Pegava a túnica, né, a saia, enrolava lá, jogava sobre o cinto, cingindo-vos com a verdade. Nós só vamos conseguir guiar os nossos comportamentos, estar prontos para a luta e para o trabalho, sendo cingido pela verdade do Evangelho. Porque nós somos o quê? Filhos da justiça, da verdade e da bondade. E essa armadura, capacete da salvação e a espada que é o Espírito, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada ela tem duas funções. Ela trabalha como defesa, como ataque. Claro, ali tem um escudo, né, que é o da fé, que é para defender, mas a espada ela serve para duas coisas. Você pode se defender e pode atacar. Eu fui atleta de arte marcial, minha especialidade era Nanchuan, que era espada em chinês. A gente usava a espada para defender e para atacar. Você consegue perceber que de tudo isso aqui, a espada era pequenininha, né? Até Pedro usou uma espadinha pequenininha para cortar a orelha de Malco. A espada, irmãos, para atacar, ela é o Espírito, ela é a palavra de Deus. E essa luta não é contra o irmão, contra o meu filho, contra a minha esposa, contra o meu pastor, contra o meu amigo, contra o membro da igreja. Ela é contra principados e potestades. É pela palavra que nós vamos vencer tudo o que é do diabo contra nós. Eu escrevi algo aqui, que o Senhor me inspirou no coração, que diz assim, ó: para as pessoas e ao Senhor somos servos. Para as pessoas e para o Senhor nós somos servos. Para o servo trabalhar, ele tinha que recolher a túnica, certo? Para o diabo e o mal, somos soldados. Para as pessoas e para Deus, nós somos servos. O nosso papel é servir a Deus, a servir o próximo. É ser usado por Deus para trazer pessoas para o Coffee Friends. Trazer pessoas aqui para o Café Forte. E para contra o mal e o diabo, nós somos soldados valentes. Amém? Jesus não é o cordeiro e o leão? Ué, já viu o cordeiro comer um ser humano? Já viu ou não? Cordeiro chora, cordeiro é amigável, cordeiro ouve, cordeiro é obediente. E o leão, que é o leão? Protege, cuida da sua família. Vai caçar, caça e traz para casa, caça. Cuida da mulher, cuida dos filhos, é o rei. Esse é Jesus. E trazendo um paralelo para nós, servos, cordeiro, temos um exemplo de serviço, Jesus, nosso cordeiro. Até o louvor foi isso. Eu falei, nossa, olha como Deus é grande, cara. Eu não sabia desse louvor, e ali testificou. Nosso exemplo de serviço é o cordeiro. E nosso exemplo de soldado é o leão. Eu sou um cordeiro, eu sou um servo e um soldado. Eu sou um cordeiro e um leão. Irmãos, vistam toda a sua armadura para resistir ao diabo e o dia mau. E recolhe
a túnica para servir a sua família, os seus irmãos e a Jesus. Isso mora a lei e os profetas. Mais uma coisa que eu escrevi. Jesus é a fonte de toda sabedoria e poder. Diferente disto, é idolatria e escuridão. Isso é muito bom, irmãos. É maravilhoso. Para alguns é Jesus e Freud, para alguns é Jesus e Foucault, para alguns é Jesus e Marx. Para alguns não é nada de Jesus, é um homem. Mas para nós, irmãos, é Jesus, é o Cordeiro, é o Senhor. Aquele que esteve lá, carregou por alguns metros, por sofrimento, 600 metros, não é isso? 800 metros. 600 metros, irmão. Ali esteve o nosso Senhor. E Ele não reclamou porque Ele era o Cordeiro. Ele apagou a ira de Deus sobre os homens para nos aniquilar. Jesus nos trouxe paz com Deus, irmãos. Ele é a luz, Ele trouxe a luz para nós. Nós estávamos todos perdidos, cegos. Quantos já foram num quarto de hotel, em algum lugar, acordou de manhã para ir no banheiro? Cadê o banheiro? Não é assim? Cadê o que eu preciso? Ai, Jesus, irmãos. Ele. Não há outro, não tem como. A essência que brota de Jesus, do coração de Jesus, é vida. E Ele quer derramar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Homem, mais de idade, jovem, criança, adolescente, pastor, presbíteros, anciãos, não importa. Somos todos um nele. A paixão, irmãos. Apaixone-se pelo Mestre mais uma vez. Olha para Jesus e diga: Jesus. O pastor sempre fala: me dá uma palavra, não é? Olha para Jesus e fala: Jesus, me dá uma palavra e um beijo. Jesus, me dá uma palavra e um abraço. Irmãos, nossas afeições devem buscar a inclinação para Jesus. Nossos desejos devem buscar a inclinação para Jesus. Nós, como homens, usarmos toda a armadura para fortalecer a nossa família. Satanás vem destroçando tudo quanto é estrutura bíblica e do Senhor. E Jesus chamou você, o pastor, você, irmão. Você. Diga eu. Diga eu. Eu sou chamado para curar e transformar a minha vida e a minha família. Ele é a única esperança. O resto é idolatria. Nessa noite eu gostaria de convidar os irmãos para que a gente pudesse fazer uma oração. Uma delas eu quero orar por cura. Cura física, cura emocional e cura moral. Mais do que cura física e emocional, nós precisamos de uma cura moral. Vocês entendem o que eu quero dizer? Cura moral. Antes eu roubava, agora eu não roubo mais. Antes eu via pornografia, agora eu não vejo mais. Antes eu traía, agora eu não traio mais. Antes eu mentia e agora eu não minto mais. Cura moral, irmãos. Cura moral. Jesus olha para nós e diz assim: e aí, cara, quando é que vai rolar o negócio 100%? Não dá nos 70, não dá nos 40. Jesus nos chama a ser intensos com Ele, porque Ele foi intenso por nós e sempre vai ser intenso por nós. Quero que vocês sintam isso, como os dois andando no caminho de Emaús e não perceberam que era Jesus, e Jesus falava com eles, e quando Jesus sumiu deles, eles falavam assim, ó: era Jesus com quem nós estávamos conversando, porque o nosso coração estava inflamado. Uau! Cara, Jesus fala, Ele inflama o seu coração. Se o seu coração não inflama, você provavelmente está desviado. Provavelmente. E se está, Jesus te chama, aquece esse coração, irmão.
Jesus está no caminho e a gente não percebe que é Jesus. E quando Ele fala, o nosso coração não é inflamado, porque a gente não se comporta como um verdadeiro discípulo de Jesus. Meus irmãos, eu não falo por vocês, eu falo por mim, cara. Eu preciso aquecer, inflamar meu coração de volta. Preciso olhar para Jesus e falar: esse é a minha paixão. Eu trabalhei bastante tempo como palestrante. E eu falei para minha esposa assim, falei: amor, eu estou muito humanista, cara. Eu estou muito, você vai vencer, mente positiva e não sei o que e tal. Eu falei: cara, isso não tá legal, velho. Aí eu falei: amor, eu não quero mais isso. Porque para mim, eu não estava falando de Jesus, mas eu não estava amaldiçoando o nome de Jesus. Mas você está ligado que por eu não falar de Jesus, eu já estava negando Jesus? A última palestra que eu fiz foi na Universidade Unicesumar, online e presencial. E eu falei sobre PNL, né? Desenvolvimento pessoal e tal, e percepção da realidade, omissão, generalização, distorção, um monte de coisa. Que é lixo, comparado a isso aqui. E no final eu falei: eu preciso dizer uma coisa, e não precisa me convidar nunca mais para palestrar aqui, está tudo bem. E o que mais importa, e eu coloquei o nome do nosso Senhor, Jesus. Eu falei: eu sou apaixonado por esse cara aqui, ó. Aí eu falei para eles assim, brincando, né? Não precisa me chamar mais, mas essa oportunidade nunca mais vou perder. Por esse que morreu e ressuscitou no meu lugar, é que eu vivo, que eu sou apaixonado. Ao contrário do que eu pensei de rejeição, muitas pessoas também eu amo Jesus na live. Eu amo Jesus. Os olhos dos desviados olharam e falaram assim: mais uma oportunidade para reconhecer o meu Senhor de novo. Hoje é um clamor. É um pedido de socorro das vossas almas e da minha alma. O Senhor está aqui e Ele quer tomar a sua vida. Amém? Danilo, coloca aquela música lá, fazendo favor. E nós vamos nos levantar. Pode se levantar. Coloque agora, irmãos, diante de Jesus Cristo, uma enfermidade física, pode ser sua, da sua família, algo emocional e algo moral, irmão. Baixa um pouquinho, Danilo. Algo moral. E nós vamos orar, e o Senhor vai tocar nessa ferida, vai tocar nessa parte, e você vai ser curado hoje em nome de Jesus, amém? Baixa um pouquinho, Danilo. Senhor nosso Deus e Pai, em Jesus Cristo que nós estamos em sua presença, Senhor, como homens, como servos e como soldados, Senhor. E neste momento nós clamamos e colocamos diante da sua presença enfermidades físicas. Elas não pertencem a nós. Eu sei que às vezes, Pai, a gente dá na trave em comer exageradamente, em perder sono, em perder tantas coisas, e as enfermidades vêm por nossa causa. Mas mesmo assim elas pertencem ao diabo. E nesse momento, Senhor, eu clamo para que haja cura física em nome de Jesus Cristo. Eu clamo, Senhor, para que as pessoas que estejam aqui, presente e vendo online, possam receber a cura agora em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo agora possa manifestar da sua cabeça, vem descendo até o seu coração, o seu estômago, suas pernas, a planta dos seus pés. Você possa ser revestido de cura neste momento, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós também colocamos em sua presença nossas emoções. São tantas coisas, ó Pai, que nos fazem desviar, Pai, do equilíbrio. Mas neste momento o Senhor nos dá a oportunidade para alinharmos as nossas afeições e as nossas emoções à cruz de Jesus, ao Senhor. Alinha nossas emoções, Pai, em nome de Jesus, e o nosso padrão moral, Senhor. Meu Deus, Pai, nós temos esquecido dos caminhos, das veredas antigas, de que se eu roubava, hoje não roubo, se eu mentia, hoje não minto mais, se eu errei, eu confesso e deixo, e alcanço a misericórdia. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a ter
um padrão moral que revele e reflita o seu nome e reflita a sua imagem, Jesus. Usa esses homens aqui, Pai, para a salvação das suas famílias e dos seus vizinhos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é Deus. Jesus, o único Deus poderoso é o Senhor. E nós te agradecemos por este momento. Pedimos, Pai, a sua bênção, a sua proteção. E nos ajude a apaixonar, Pai. Pode abrir os olhos, irmãos. Vamos só cantar um pedacinho, pastor? Que possa ver. Cante, irmãos. Bota energia nessa voz aí, ó. E o meu coração quero só sentir teu grande amor, teu grande amor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele é único. Chega na sua casa lá, irmão. Beija sua esposa. Beija seu filho. E essa parte dessa manifestação do Espírito, compartilha com a sua família. A Bíblia diz assim, ó: aquele que dá, mais ser dado, certo? Aquele que dá, muito mais será dado. Se você dê parte desse poder, desse Espírito Santo sobre a sua vida, o Senhor vai te colocar muito mais. Amém? Grande beijo para vocês, Deus abençoe. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Aleluia. Eu quero que vocês repetem, eu sinto isso no meu coração. Repeta essa oração comigo dizendo: Senhor Jesus, eu recebo saúde e cura em todas as áreas da minha vida. Nessa noite, eu quero renunciar. Põe a mão no teu peito, vem comigo. Deus falou isso comigo agora com Átila pregando. O Senhor falou comigo.